Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live preleção do Maria de Nazaré. Estamos muito felizes aí com a presença de todos que vão chegando. Deixa eu clarear minha tela aqui, é uma alegria enorme. Cristiane, seja bem-vinda. Leda Lousada, Valéria Toledo, Dani. E chegaram junto aí, Daniel Castro. Vamos lá, deixa eu colocar aqui lá, o tema da preleção. Hoje, os trabalhadores da última hora. Trabalhadores. Última hora. Produção que é tudo feita. Isso aí, ó. Tá aí, vou fixar aqui o comentário. Gente, uma alegria falar com vocês aqui. Mais uma segunda-feira. Julie, direto do Rio de Janeiro. Julie Toledo. Cristiane, Edirlene. Boa e abençoada noite para vocês também. Para você, Vanessa Vaz de Melo, Raquel. Essas lives, preleção, as preleções que nós temos feito, elas têm trazido uma alegria imensa e uma proximidade com todos os que partilhavam conosco ali da assistência espiritual. E cada semana nós vamos trazendo um tema, algumas semanas alguns preletores para fazerem a preleção aqui para a gente. Serginho chegou aí também. E aí, o que acontece? Mas nem toda semana tem preletores. Aí vai que vamos falar novamente. O pessoal ainda não acostumou muito com essa jogada aqui da internet, das lives. Né? Tem gente que, apesar de ser preletor, fica um pouco com receio, com vergonha. E aí a gente vai dando a nossa contribuição. Mas é uma alegria imensa recebê-los. E vamos fazer a nossa prece inicial para a gente já se ligar aí com os mentores espirituais. Se nós vamos agradecendo a Deus esse momento que nos encontramos, vamos acalmando o nosso corpo, a nossa mente, vamos abrindo os nossos corações, nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecido a esse companheiro pela paciência, pelo amor e pela condução de cada um de nós nessa encarnação. Saudamos a nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, que o seu manto azul fluídico possa nos envolver, acalmar as nossas mentes, acalmar o nosso coração. E assim que possamos, junto da Mãe, nos ligar até o nosso coração, até o Mestre Jesus, agradecidos a esse Mestre amado, pelos exemplos, por nos amar, nos conhecer profundamente e nos dar força para vencermos os nossos desafios, trabalhando o nosso potencial. E junto dele vamos saudando a Deus, que é nosso Pai, Criador de nossas vidas, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá. Aqueles que chegaram agora, Camila, Estela, Silvio, Denise, Márcia Xavier, Rosani, muita luz aí, saúde pura para você. Pessoal, hoje o tema preleção é 15, 20 minutos, bem rapidinho, para a gente trabalhar mesmo alguns conceitos, nossa reflexão. E nós vamos falar hoje do capítulo. Oh, o grande Otton chegando aí, saudade de você, Otton. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E Jesus, quando ele cita essa parábola, ele fala do seguinte, que um homem, ele compara um pai de família ao reino dos céus, ele saiu ali na primeira hora do dia para assalariar pessoas para a sua vinha, trabalhadores. E aí ele combinou com todos aqueles que estavam na praça ali que daria uma moeda.
Passando o tempo, ele chegou, foi fazer essa. Na terceira hora, ele foi, viu mais pessoas, voltou à praça, tinha gente lá, trabalhadores, né, que estavam parados. Ele falou assim: ó, vamos combinar o que for razoável, vão vocês também para minha vinha, para a vinha, para o trabalho. E aí ele voltou depois na sexta e na nona hora, e a mesma coisa. E aí voltou na 11ª hora, que aí perguntou para o pessoal que está lá, que estava sem nada para fazer, por que vocês estão aí, né, sem fazer nada? Aí eles responderam, porque ninguém nos contratou. Ele, então vai também para a vinha. E chegando, né, esses da 11ª hora, eles trabalharam apenas 1 hora, e os outros estão trabalhando desde a madrugada. E ele pediu para chamar os últimos para começar a pagar pelos que chegaram nessa 11ª hora. Uma moeda. E aí foi pagando a todos e foi chamando o pessoal que foi chegando mais cedo. Aí aqueles que chegaram muito cedo pensaram, poxa, chegamos mais cedo, vamos receber mais. Ele foi e deu também uma moeda. E aí um deles lá, o pessoal começou, né, a reclamar, pô, trabalhamos mais tempo, aqueles que chegaram na última hora vão receber uma moeda igual a gente. Aí o dono da vinha falaram assim, peraí, mas como que foi combinado? Eu combinei com vocês que eu daria uma moeda. Então não trago prejuízo, o combinado está aqui. Foi lá e estou te entregando o que a gente tem de acertado. E aí é muito interessante nesse período, porque são vários ensinamentos que essa parábola nos traz. O primeiro delas é porque ele sai, se a gente for olhar, ele saiu 5 vezes para assalariar aqueles voluntários, aquelas pessoas que estavam ali disponíveis. E ele, o dono da vinha, ele fez o convite, né, para cada um ali, para as pessoas que estavam, se a gente for parar para pensar, com vontade de trabalhar. Então não era ninguém que estava à toa que falou assim: ah, bom, não fui chamado na primeira hora, deixa eu ir embora para casa. Não, eles permaneceram com muita vontade de trabalhar, só não tinham sido chamados. E essa parábola ela nos traz muito essa questão, principalmente para a nossa reflexão nos dias atuais. Por quê? Pode parecer que nesse momento que nós estamos aí vivendo, de pandemia, dentro de casa, fala assim, bom, eu não tenho nada para contribuir para os meus irmãos, para aqueles companheiros de caminhada. E na verdade, todos nós temos um papel muito importante, porque essa oportunidade dos trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. E esse capítulo ele vem até depois é o próximo capítulo, porque o capítulo antes é a fé transporta montanhas. Então vem falando da fé e depois os trabalhadores. Aqueles trabalhadores tinham a fé que seriam chamados e se colocavam como servidores. E nós hoje temos essa oportunidade trazendo para a nossa realidade. A sequência do capítulo ele fala sobre que o papel dos espíritas, que é o momento, né, o espiritismo como terceira revelação, que o nosso papel na atualidade é um papel ativo, mas na verdade vou usar um pouco a mais, não só o espírita, mas de todos nós. É um momento de transformação, um momento de mudança. Então todos são chamados para que contribuam de alguma forma. A gente vê aí que muitas pessoas estão passando às vezes ficando desesperadas, depressão, faltando alimento, trabalho, acontecendo muita coisa. Então essa fé desse capítulo que vem antes é para que a gente fortaleça. E nesse momento atual, para que cada um de nós contribua de uma forma que talvez não parasse para pensar, que seria justamente com a questão das vibrações, dos sentimentos, do se importar com o outro e fazendo e se colocando nessa posição aberta. Porque se eu não posso
presencialmente, às vezes, participar de tantas tarefas de cunho, seja social, por aí cada um com N motivos, tem gente que vai mais, outros vão menos, mas eu, como a gente já ouviu aí em outras preleções, eu posso fazer uma ligação, posso fazer uma oração, é a hora de fortalecer o meu evangelho no lar, e isso é muito importante para que eu fortaleça esse ambiente que eu estou. Se colocar como um trabalhador é estar sempre disposto a acolher o trabalho. Então eu me coloco não como aquele preguiçoso, não, agora não dá para fazer isso, não vou fazer determinada tarefa, eu tenho que sair agora por uma questão principalmente proativa. O planeta ele está passando, nós já sabemos aí, alguns dizem que a regeneração já vem aí da década de 50, cada um fala um momento, mas nós estamos vendo essa mudança. E hoje é complicado essa questão dessa pandemia, só que imagina se fosse uma situação diferente, como já muitos dos nossos antepassados aí, quiçá nós mesmos passamos, a questão das guerras, que matam muito também, que são extremamente, trabalham muita violência, o medo. Esses sentimentos eles podem estar hoje, mas como é uma pandemia que acabou sendo global, a gente vê muita questão da união. O lado material ele está sendo trabalhado para quê? Para que a gente entenda que como esses trabalhadores aqui, essa alusão dos primeiros trabalhadores, que são os profetas, depois até a vinda de Jesus, e chegando agora nesse momento do conhecimento espiritual mais aflorado, que todos nós temos essa oportunidade, esse salário de Deus, que na verdade é a nossa evolução espiritual. Então, cada um tem a sua parcela de contribuição. Se estamos no nosso seio familiar, grande responsabilidade temos com eles, porque às vezes é até mais fácil, tem gente que fala assim, é mais fácil conviver com as pessoas, com os amigos do que com o familiar. E hoje nós já não temos essa ilusão mais que estamos aonde estamos por acaso. Então nós sabemos que existe um porquê de estarmos hoje encarnados no Brasil, aqui quem está em Minas Gerais, Belo Horizonte, os grupos que nós nos reunimos, nada é à toa. Muita gente fala, coincidência. Nós já sabemos que quando a gente fala coincidência, até é diminuir uma inteligência divina, porque tudo é muito planejado. Então, se eu estou no planejamento, e a espiritualidade já sabia que ia acontecer esse momento, muitos de nós, às vezes antes de encarnar, já sabíamos que iríamos passar por essas questões tão sensíveis que mexem com o nosso espírito, talvez seja muito melhor do que nós vivemos em outras encarnações. Que aí, como diz aqui a leitura, às vezes a preguiça, às vezes a violência, a, os instintos falando muito mais alto. Hoje nós temos a possibilidade de nos conhecermos e evoluirmos de forma mais consciente, mais relevante. E isso que é o importante para a nossa caminhada. O salário, entre aspas assim, de todos é o mesmo. Qual que é? Felicidade. Nós estamos aqui caminhando rumo à felicidade, para vivermos de uma forma mais equilibrada, com mais saúde física e espiritual, vivermos com mais saúde mental, de uma forma onde que cada vez menos, e se Deus quiser, a caridade vai ultrapassar só essa questão do material, do dar, a caridade no sentido de ter um sofrimento para eu ter que fazer o bem. Vai ser o bem pelo bem, uma troca de experiências. É até difícil para a gente pensar um pouco nessa questão, porque sempre está ligado muito a isso. Quando a gente fala de caridade, às vezes pensa-se muito nessa questão de dar a roupa, dar a comida. Não estou falando, lógico que isso não seja importante nos nossos dias, mas que no futuro, talvez, e na verdade talvez não, com certeza isso não vai ser o mais importante.
porque todo mundo terá essa condição pelo sentimento de igualdade, pela transformação íntima. Isso nós só vamos conseguir quando nós não sabemos, mas sabemos que vai acontecer. E como que isso se processa dentro da gente? Como é que esse tipo de caridade vai acontecer? Lógico, com a formação na questão dos sentimentos. Hoje nós temos aí na linha espírita evangélica as escolas de aprendizes, evangelização infantil, é, temos a pré-mocidade, mocidade, tudo isso que vai transformar o ser humano através da sua essência para que a gente seja mais feliz e compreenda. Então, é, se nós encarnados conseguimos um equilíbrio, ao desencarnarmos, espíritos desencarnados com maior equilíbrio. Naturalmente, quando voltarmos, mesma coisa, né, espírito apresentando-se através do perispírito e a gente nesse momento de transformação. Então, se colocar entender que passou esse momento só do trabalho pela culpa ou pelo medo ou por troca. Não existe essa questão, vou fazer isso, é igual antigamente, às vezes, né, tinha o pessoal lá que jogava o dinheiro para ter é, lugares de destaque, achando que para a espiritualidade não é isso que vale, são os nossos sentimentos. Tanto que quando se lê um livro, igual às vezes eu cito aqui por causa do estudo que a gente está fazendo no nosso lar, se nós formos olhar quando se fala em umbral, é o que? É estado de espírito, de sentimento. Como é que está a minha vivência? Como é que está a minha crença? Como que estão meus valores? Tudo aquilo que eu estou acreditando e vivenciei. Se eu sei que amanhã é resultado do hoje e o hoje é resultado do ontem, como é que eu vou querer trabalhar esse amanhã? Então, a espiritualidade, nossos mentores, os mentores da casa, eles são companheiros que estão com a gente aí, ora encarnados, ora nós desencarnados. E, na verdade, o mais importante não é encarnado ou desencarnado, mas assim, qual que é o aproveitamento da minha existência, da minha evolução, da minha caminhada diante dessa consciência divina. Fica parecendo né, às vezes fica muito holístico para quem tá acompanhando, muito maior, mas em sentido prático, não tem como a gente sair disso. Se for olhar, igual aqui nessa passagem da vinha dos trabalhadores, a imagem que Jesus quis mostrar, ele deu, na verdade, justamente essa ideia lá no Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala do germe do futuro, mostrando a unidade e a harmonia do universo. Isso está escrito no Evangelho. Então, quer dizer, ele já mostrou que existe vida além da vida e que, na verdade, a vida é uma só. Se a gente for parar para. Agora, nós vamos longe aqui um pouquinho. Se for parar para pensar, antes do que a gente, para quem às vezes está começando a conhecer o Espiritismo agora, antes da gente existir como nós estamos agora, se a gente for pensar de uma maneira muito mais ampla, se nós falamos que Deus é eterno, na verdade nós sempre existimos, porque somos parte de Deus, estamos em Deus. Conscientemente, que é a grande descoberta, porque isso é um desafio para a gente, entender essa essência divina. Mas uma coisa eu já sei, o grande responsável pela minha evolução sou eu. Não adianta ficar culpando o mundo. Na hora que às vezes estou passando por algum desafio na questão da saúde, familiar, financeira, se eu não tiver essa base bem trabalhada, às vezes com a base trabalhada, a gente já dá uma esmorecida nesse capítulo que era antes aí desse 20, que é o 19, que é a fé. Imagina a gente chegando sem essa fé fortalecida. Então, quando eu trabalho a minha fé e a fé verdadeira no sentido de através de ações, estudos, práticas, quando eu trabalho essa fé real, eu vou a cada momento tendo a certeza que assim, uma plantação que eu faço aqui, eu vou plantei aqui agora, no futuro isso aqui vai me gerar um conhecimento X, uma vivência X.
Então, se eu não deixo para amanhã, como Jesus falou que eu tenho que fazer hoje, essa é a grande, vamos colocar assim, a grande sacada. Então, esse Deus, como está aqui nos trabalhadores da última hora, podemos ser considerados trabalhadores da última hora? Se for olhar por uma questão cronológica, falando de evolução planetária, sim, talvez. Que é um momento de transformação para regeneração, mudança de sentimento. Só que aí entra uma provocação. Eu sou trabalhador? Eu me porto como trabalhador ou me importo como um trabalhador, aquele que se colocou à disposição? E quando a gente fala isso, não é falando de perfeição, mas sim de se colocar com vontade, com alegria, principalmente, e com essa disposição da tarefa. Então fica aí essa reflexão que nesse momento de transformação da humanidade, de tanta renovação, ao mesmo tempo ao lado de tanta dor, que infelizmente está acontecendo, muita gente perdendo seus entes queridos, a gente tendo que tomar esse cuidado e sem saber como agir direito, já falando de talvez, né, de fechar tudo de novo, a gente tem que ter essa bem presente em nós, essa fé, para que a gente não caia nesses instintos tão repetitivos e abra campo íntimo para quem não entendem o nosso processo. Nós temos pendências, vamos colocar, sentimentais, e que eles possam entender que a gente está num outro momento e que eles também caminhem para um outro momento. Para finalizar, a gente tem um exemplo lá do Divaldo Franco, quem assistiu o filme viu, aquele espírito que ficava ali constantemente querendo influenciá-lo, desequilibrá-lo, vamos colocar assim, e ele não entendia, porque ele estava fazendo a tarefa, estava ali fazendo o seu trabalho, e sempre que ele dava uma escorregada no sentimento, ele entendeu que não era o espírito que ficava ali o tempo todo querendo aparecer para ele, é na hora que ele entrava em sintonia com aquele irmão, ele conseguia perceber a presença dele e deixava com que a influência dele, talvez em alguns momentos até o desequilibrasse. Só que o que foi a mudança ali? Um ato de amor da mãe desse espírito que reencarna, e aí esse espírito percebe, poxa vida, meu inimigo dando guarida para mim, pegando minha mãe no colo, como é que é isso? E através da mudança pelo amor, há uma mudança. Então, ficar falando aqui, nós vamos teorizar, interiorizar, mas a realidade das coisas é o que vai mudar tudo, é o nosso esforço no amor. Não adianta a gente pegar o evangelho, saber da primeira letra até a última, se eu não aplico esse trabalho do amor na nossa vida. Mesmo sem lutas, porque até a gente recebe as mensagens aí falando assim, Jesus mandou a gente amar a todos, mas tem gente que dificulta. E a realidade é essa. Tem hora que a gente dificulta o caminho do outro, tem hora que a gente dá uns desafios para o outro, como o outro traz para a gente, mas é nisso aí que a gente vai crescer. A grande coisa é ligar o mentor, fazer o evangelho no lar, a gente sempre vai bater nisso. Façam todos os dias. Não tem nem o que falar disso. Cada um de nós, quando fazemos o evangelho, a gente fortalece o todo e abre a nossa porta para que os amigos de luz nos auxiliem nessa caminhada. E aí também, dentro da medida do possível, a gente fazendo esses trabalhos de caridade. Tem gente, hoje, na questão financeira, é importante, quem tem condições de auxiliar financeiramente, quem tem condições de doar a questão de vestuário, o que for, quem tem condições de empregar, mesmo numa crise dessa, que empregue, tudo é válido. Então importa o nosso sentimento, porque como o contratante aqui da vinha, eu falo que assim, para o trabalho espiritual, trabalhar para Jesus, não tem desemprego. Tem muito emprego, muito trabalho, e que a gente possa
entender aí toda essa proposta do plano espiritual para a gente nesse momento. Se estiverem passando por alguma questão, souberem de alguém que está precisando de vibrações, envie o nome via direct. Tem o e-mail do Maria também, que é cemariadenazaré@gmail.com. Enviem, podem pedir vibrações. Lembrem também de vibrar por aquelas pessoas. Todo dia nas suas preces, lembrem de vibrar por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles a quem nós temos alguma dificuldade, que consideram nossos inimigos, ou que nós também temos alguma dificuldade com ele, porque o grande, vamos colocar assim, questão da nossa encarnação é fazer as pazes conosco mesmo e fazer as pazes com o outro, reequilibrar situações. E a partir disso a gente vai trabalhando esse amor. Então que Jesus possa nos abençoar. Não sei se ficou alguma questão curta. A gente acaba falando de vários assuntos, mas mais para promover mesmo essa busca. Se tiverem alguma dúvida também, podem mandar via direct. E convido a todos agora, né, com muita alegria. Ah, vocês estão vendo a blusa aí, ó? Caderneta pessoal é uma ferramenta interessante que nós temos na escola de aprendizes, que Santo Agostinho fazia isso. Ele falou que todo dia quando ele acordava, ele passava o que ele fez naquele dia, como é que foram suas intenções, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Caderneta pessoal é um recurso muito semelhante que a gente faz na escola de aprendizes e não precisa ter feito escola para fazer isso. A cada final do dia, faça uma reflexão de como foram suas atitudes, como foram suas ações, o que te fez caminhar, o que te fez crescer, quais são os atos repetidos que você tem dia após dia, que às vezes você está trazendo uma sensação tão boa. Se necessário, procure auxílio médico, o que for, mas procure psicólogo, né? A gente até evita de tocar nesses assuntos, mas sim, é importante trabalhar o espiritual, mas nós estamos encarnados. Então existem profissionais que podem nos auxiliar. Conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, pensamento de suicídio? Passem o número do CVV. Então tem muita coisa importante para se fazer. Vamos para as nossas vibrações, então? Assim nós vamos agradecendo a Deus por essa noite, por este dia, que as nossas reflexões acerca das nossas atitudes, da nossa condição, da nossa disposição para servir ao bem, que na verdade serve para a nossa própria evolução, esteja sempre aflorada em nosso íntimo. Vamos vibrando por todo o bem e por toda a paz universal, vibrando por todos aqueles que estão passando pelo Covid, vibramos para que recuperem sua saúde, vibramos para todos aqueles que estão com alguma outra enfermidade também em seus lares ou nos hospitais. Vibramos com muito carinho e amor para todos da área da saúde, que os amigos espirituais fortaleçam seus anticorpos para que esses irmãos consigam trabalhar com paciência, carinho e respeito e tendo também sua saúde bem equilibrada. Vamos vibrando para aqueles que não têm um lar, por aqueles que estão desempregados, vibramos também muito carinho para todos os lares, para que tenham equilíbrio entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre todos aqueles que convivem num lar, esse que é o principal formador da nossa sociedade. E assim vamos deixando vibrações também para que os cientistas que estão procurando uma cura para essa pandemia, para que consigam o mais breve possível uma solução, assim for para que consigam controlar essa pandemia. E assim vamos deixando vibrações de muito carinho e amor em aberto para que o plano maior leve para onde julgar necessário. Lembrando também de vibrar para todos os nomes que são enviados, todos os nomes que estão nas caixinhas de vibrações da casa. Graças a Deus que assim seja.
Isso aí, pessoal. Muito alegre de podermos participar aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não entendeu, podem mandar também no direct que a gente está sempre observando aí. Obrigado a presença de todos. Cleise Oliveira, Gleiciele, Mariane, Rafaela. Não sei se vai dar para falar todo mundo aqui. Pedro Vieira, Claudinha, Silvinho, que está aí com solidariedade em desenvolvimento. Então fica a Deia, fiquem todos com Deus. Uma alegria imensa participar aqui com vocês. Daniel Castro, Gabi. Vamos juntos, hein, gente? Se Deus quiser, daqui a pouco voltando com a assistência espiritual, com os trabalhos da casa. E as tarefas de evangelização infantil, não se esqueçam. Às vezes o grupo eles estão mandando aí, pode demorar um pouquinho, mas está chegando. Eles estão fazendo as tarefas para enviar para os lares. Quem tem crianças aí, escola de pais também tem material para os adultos. A Claudinha, que é responsável também, está fazendo um trabalho lindíssimo. E o principal, ó, evangelização infantil, é a formação desses adultos aí que a gente quer para um mundo melhor, mocidade, tudo. Cris, seja bem-vinda. Já estamos no finalzinho. Fiquem com Deus. E até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Obrigado aí pela paciência, pela atenção. Que Jesus abençoe o lar e a vida de cada um. Fiquem com Deus.